Você está no Apareça e Cresça, o podcast onde sua voz ganha força, sua mensagem encontra espaço e sua presença se transforma em autoridade. Porque crescer começa com aparecer. Então apareça e cresça. E eu já começo aqui também, Luciana Moraes, no Apareça e Cresça. Mais um episódio hoje com essa maravilhosa Viviane Bustamante. O Viviane Olha, Bustamante gente. Estética, né? Exato. É um nome. É descendente de quê? Sim, o meu nome é descendente de Portugal, né? Que o meu bacana. avô, ele tinha descendência de português e é um nome bem marcante, né? É. O Viviane Bustamante. Eu tenho um peso mesmo. Gente, e ela já veio toda brilhante e. Porque se não for pra gente causar, a gente nem sai de casa, né? Isso, meu amor. E assim, o brilho já vai trazer realmente um pouquinho do que ela vai contar, porque esse podcast vai ser o primeiro, até dela mesma aqui, porque nós vamos ter que falar de novo. Já começa esse podcast falando isso, né? Sim. A gente vai ter que conversar de novo, porque é muita coisa, uma história incrível. Então, hoje nós vamos muito começar... Obrigada, Talu, pela oportunidade, tá? Que Deus venha maravilhoso te capacitar ter você. sempre. Começaremos aqui falando um pouquinho, Vivi, da sua história. Começa primeiro, esse brilho todo. Eu falei com você aquele dia, né? Quando a gente conversou, eu falei assim... Você representa a sua marca, a sua empresa, mas não sempre foi assim, né? Como começou? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Eu tenho 35 anos, né? Eu sou técnica em enfermagem e esteta, eu fiz uma especialização em estética. Sou esteticista e cosmetóloga, especialista em harmonização corporal, harmonização com criolipólise e em gestantes, e pré- e pós-operatório. Há 15 anos atrás, quando eu tinha 20 anos... Eu saí do ensino médio, entrei na faculdade e aí desejava muito virar minha chave, né? Pai e mãe funcionário público tinham um desejo que eu seguisse, né? Ser concursada. Eu entendo isso, eu também tinha assim. E aí não era o que eu desejava. E aí eu resolvi começar nessa área da estética. Fiz a faculdade, em primeiro lugar com o meu estágio, já caí dentro de um centro de estética onde eu trabalhava com um nicho totalmente de parte de... do pós-operatório ao pré-operatório. E ali foi uma expansão, foi um mundo que eu não vi aqui na Barra. Os 2 primeiros anos da minha carreira, que foi de 2010 a 2012, eu fiquei na Barra. E aí, por ali, eu passei em diversas empresas, né? Foram 10 anos trabalhando como CLT, que foi... preciso para eu chegar no empreendedorismo hoje. Eu falo que o empreendedorismo, ele tem uns bastidores, né? O sucesso do empreendedorismo tem uns bastidores. Exatamente, que muitas vezes as pessoas não veem. Precisa de uma bagagem, né? Para contar isso mesmo, essa história e motivar outras mulheres, que é isso que eu tento e que eu faço hoje, né, na minha carreira. Então, por 10 anos eu trabalhei nas melhores clínicas, né, nas de mais nome, Procorpo Estética, Emagrecentro, Rio Arte, fui gerente de clínica de estética, até que em 2020 eu trabalhava num instituto de cursos, onde eu ministrava cursos, veio a pandemia, né, que foi pegou todo mundo de surpresa. Mas para mim foi a minha virada de chave, foi aonde nasceu o Viviane Bustamante Estética. Eu falo que a crise, ela pode nos paralisar. Exatamente. Ou ela pode fazer com que... Tudo é onde a gente pensa estar, né? Eu acho que se a gente fica numa zona de conforto, ali numa área muito cômoda, é tudo muito fácil. É verdade. Mas quando a gente sai... Eu costumo falar e eu tenho tatuado. Só se vive o propósito quem suporta o processo. É verdade. O processo de Jesus Cristo na cruz foi como por nós? É verdade. Foi complicado, né? Então o nosso aqui não é nada. E quando você estava falando que você ficou 10 anos, eu pensei em Davi, né? Você que está falando de Jesus Cristo, que era o corpo no pasto com o coração no trono. Exatamente. Você estava ali fazendo seus... trabalhando sempre com o melhor, CLT. porque independente de onde eu estivesse, eu sempre vestia a camisa da empresa aonde eu estava. Porque quando a gente se propõe a fazer algo, a gente tem que fazer algo com excelência. E é o que fez você chegar até aqui. Exatamente. Aí veio a pandemia, né, Lu? E aí fechou o instituto, e aí ninguém queria estética dentro de casa. E aí eu fiquei parada de março a junho. E aí eu sempre fui uma pessoa eu sempre fui muito criativa, nunca gostei de ficar na zona de conforto. E aí eu falei assim, eu vou levar estética, saúde e beleza pra dentro da casa das pessoas. Porque as pessoas estão tão tristes. Sensacional. E aí eu fui com uma malinha, um pote de creme, comecei a impulsionar no Instagram, atendimento a domicílio. Eu levo autoestima, beleza e cuidados pra você dentro da sua casa. E aí comecei atendendo a domicílio, na Tijuca, com uma paciente, que é prima do meu sogro até, que eu sou muito grata, foi onde tudo começou, a Beth Rosa, e eu comecei a atender ela. E aí, na cama, não tinha nada.
E aí fui, mas sempre de cílios, sempre de unhas feitas. Sempre brilhando. Sempre brilhando. De trem, mas ninguém precisava saber. Por trás dos bastidores, né? E aí, dali, ela me expandiu pra muita gente. Quando eu me vi, eu já tava em... dezembro de 2020, eu já estava com 15 pacientes em um condomínio aqui na Barra, que é o Sorro Residência, aqui do lado do Shopping Metropolitano. E eu me vi ali, eu falei, gente, eu tô muito cansada. Mas já tava num outro patamar, com maca, de uma outra forma, né? Mas eu falei, tá muito cansativo. E na época, o meu pai ainda era vivo. E ele sempre... Meus pais, são tudo na minha vida. Principalmente... Meu pai também, mas a minha mãe foi o que me fez chegar aqui, né? Minha mãe sempre me incentivou, sempre me apoiou em tudo, custeou todos os meus estudos, tudo. Porque quem vê, assim, essa boniteza por fora, não sabe o que eu já passei. Mas, enfim, isso a gente fala num outro momento. Isso. E aí, enfim... Dá pra escrever um livro, né? Dá sim, é uma história bem... pra motivar outras mulheres. E aí, eu resolvi abrir num fundinho de quintal da minha casa, que eu morava no centro de Bangu, num apartamento. Já tinha, tipo, uma meia água, sabe? Uma kitnet. Eu falei assim, eu vou montar aqui o Viviane Bustamante Estética. E aí, montei um banheirinho, uma maca, uma coisa bem basiquinha. Tem lá no meu Instagram como é que foi o início. E aí, foi um sucesso. Eu inaugurei no dia 8 de abril, inclusive amanhã a gente faz 4 anos que do Viviane Bustamante Estética. Né? Que legal! Exatamente. E aí, ali eu fiquei por 3 anos. E até que em 2023, dia 8, infelizmente, fevereiro de 2023, o meu pai teve um infarto fulminante, eu trabalhando. E, infelizmente, eu me deparei com o falecimento do meu pai. E aquilo ali, eu tava em ascensão, eu não tive luto, foi tudo... Eu me entreguei no meu trabalho, chegou uma depressão, né? Que você continuou e não se deu esse tempo, exatamente, né? mas sempre com muita motivação das minhas clientes, muito apoio das minhas clientes. Já se passaram mais de 200 divas lá no Viviane Bustamante Estética, que é como eu me refiro a elas, porque somos divas, Somos divas. Então, isso me levou a uma depressão. E aí, no final, eu tinha uma ansiedade muito grande, um consumismo muito grande, porque eu jogava os gatilhos. A gente tem gatilhos, né? Eu sou psicóloga também por formação, então eu falo que tem alguns traumas, né, que a vida vai trazendo e que muitas vezes quando a gente não para olhar para ele, existe um vazio que a gente precisa que precisa ser preenchido, e se a gente não trata, eu costumo dizer assim que o antídoto está no veneno. Sem dúvida. Só que geralmente a gente foge, né? Nós somos tendenciosos a fugir da dor. Isso. E aí, quando eu... Aí continuei, 2023 foi maravilhoso, um ano excelente. Eu sou especialista em harmonização com quirolipólise, que é a maior técnica da estética que só cresce. É que em breve vocês verão. Com certeza, essa maravilhosa vai ser uma diva brilhante lá no Viviane Bustamante Estética. E aí, o meu sonho era comprar uma quirolipólise, porque eu sempre trabalhei com alocação. E eu consegui comprar essa quirolipólise. E aí foi um sucesso, né? Só que em junho de 2024, onde eu já estava num grau de depressão, essa máquina teve que ir para uma assistência técnica, porque ela estava superaquecendo em uma das manoplas. E o caminhão da transportadora foi roubado. Já percebeu que, às vezes, quando acontece uma coisa ruim, parece que vai acontecendo uma sequência, né? Isso. E aí, hoje eu tenho um entendimento que quando acontece isso tudo é porque a vitória tá logo mais à frente. Por isso que eu tatuei. Só se vive o propósito, quem suporta o processo. Quem suporta o processo. E foi roubado, um financiamento sendo pago. Só que aquilo ali me deixou pior, né? Me deixou mal, eu me senti como... péssima. E aí... Foi uma sequência de perdas, exatamente, né? Perdi o meu pai, que é importante. Exatamente. Perdi a máquina, que era o meu esteio do meu trabalho. Exatamente. Mas isso só me fez me fortalecer na minha fé. E aí, eu sou católica, eu sou cristã, né? E é o que eu falo, eu não prego religião. E sim o amor a Cristo, né? E se não fosse a minha fé, eu não estaria aqui para contar essa história. Porque eu tentei tirar minha vida. Hoje eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu fiquei muito mal. Eu fiquei assim, Senhor... Que isso? Me deixou até aqui e não tá tirando as coisas? E na psicologia, nós falamos assim, que a pessoa que tenta tirar a vida, na verdade, eu tô aqui com você sem a gente ter conversado sobre isso, né? Você pode aí confirmar se faz sentido para vocês que eu vou falar, mas na verdade a pessoa, ela nunca quis tirar a vida, ela quis acabar com aquela dor daquele momento. E eu não sabia quem eu era. E hoje... a minha primeira mentora, Carla Dias, ela falou uma coisa que é muito verdade. Quando você sabe quem você é, ninguém te confunde. E hoje eu sei quem eu sou. Hoje a Viviane Bustamante, com 35 anos, eu sei quem eu sou. Uma menina, gente! Eu sei quem eu sou. Mas eu precisei passar por esse processo. E aí, quando foi em setembro de 2024...
esse meu apartamento do fundinho de quintal estava à venda e finalmente ele foi vendido. Só que aí a minha mãe caiu no CTI. Meu Deus. E aí, só que eu já estava num outro pensamento, Uma outra né? vibe. E já estava indo para onde eu estou, porque sempre foi o meu sonho. Quando eu passava no prédio, a Lu vai ter a oportunidade de conhecer. Eu tô no maior prédio hoje, comercial de Bangu, aquele fundinho de quintal acabou. O espaço Que mais legal. pink de Bangu. Lindo, porque a minha gente. cor é o rosa. E é lindo o Por que espaço. eu gosto do rosa? O rosa, ele transborda amor. E é isso que eu quero espalhar para as pessoas. Hoje, a falta de amor ao próximo tá muita. Então, o que eu posso, através do meu trabalho, passar para as minhas clientes, então o rosa, ele me transborda isso. E fazendo sua matéria, eu percebi isso, que a transformação que você gera no seu espaço não é uma transformação de beleza externa. É interna. É interna, O de que você dentro vai pra ver de fora é o que eu costumo falar nas minhas consultas personalizadas. O que você vai ver o externo vai ser só consequência de um interior saudável e um interior lindo. E de quem viveu isso, né? Exatamente. Porque eu acho que quando a gente tem história, tem bagagem, é mais fácil. E aí, eu reinaugurei essa clínica, minha clínica hoje, o Viviane Bustamante Estética. Eu tô num dos melhores prédios do centro de Bangu, que é o Bangu Office, onde eu sempre desejei estar. Amanhã a gente faz 4 anos de espaço físico. Parabéns! Esse ano eu fiz 15 anos de profissão também, na área da estética, 5 anos de empreendedorismo, e eu sempre coloquei na minha vida a meta de 5 anos. E esse ano saiu do papel, né? Então, de 5 em 5. Exatamente, agora a gente começa... Esse número 5 é profético pra você, né? E o plano que já veio junto com o Viviane Bustamante Estética, que é o Viviane Bustamante Academy. Formar profissionais que queiram sair na frente na área estética. Né? Porque profissionais tem diversos, mas você tem que ter um diferencial. E aí eu lancei o Diva Brilhante 30K, o plano do Viviane Bustamante Academy de formar profissionais. Ele saiu do papel, a nossa primeira turma vai ser agora. Que bacana! Vai iniciar agora no dia 3 então de você maio. que está aí assistindo esse podcast, quer participar e ter essa virada de chave, né, Vivi? Exatamente, fazer um atendimento personalizado, um atendimento VIP e tratar a sua cliente como uma diva. Então já deixa o convite para a audiência. Com certeza. É aqui a sua câmera. Sim, então, eu criei o Diva Brilhante 30K, a primeira turma VIP, somente 4 alunas, só temos mais 2 vagas. Então, você que quer se destacar nesse mercado que só cresce, que é a estética, vai lá no Instagram, @Viviane Bustamante Estética, faz a sua inscrição, que você não vai se arrepender. E vamos aprender aí a faturar 30K mensal, sendo dona da sua própria empresa. Que delícia, né? E conta assim pra gente, qual que é a mensagem que você deixa, você que teve essa história de superação, né? De crescimento, de ascensão, e está hoje, conseguiu entender seu propósito, seu legado, entender por que você veio ao mundo, né? O seu desígnio, como você disse, e que foi o que trouxe pra você, assim, essa firmeza do que você precisa. É o que eu Deixa um recadinho pras pessoas. Não importa o local do pódio onde você esteja, mas sempre, nunca perca a sua resiliência, a sua fé e o seu amor próprio. Sensacional. E ano passado eu recebi minha primeira premiação como técnica master, e ali foi a Paula, que é uma querida, que ficou admirando o que ela fala, assim, admirando o meu perfil, porque eu conto a vida real, né? Eu conto por trás dos bastidores. O que acontece, né? Porque a internet, ela, ao mesmo tempo que ela te impulsiona, ela te estimula, mas ela também te adoece, se você não souber dividir. E eu tento mostrar ali a minha vida cotidiana, né? A real, né? O verdadeiro mesmo. A gente conversando também por trás dos bastidores, nós estávamos falando da importância, né, de aparecer para crescer. Exatamente. Da importância e foi como dessa... você chegou na minha vida. Você foi, assim, uma maravilhosa. A gente estava almoçando no restaurante e você veio me oferecer um produto no Mulher Brilhante, né? Exato. Da Kênia Gama, que foi uma das mentoras que eu mais me inspiro mesmo para mulheres, né? Ela é muito... Ela que foi uma virada de chave para você. Exatamente. Em 2023, quando eu conheci o Mulher Brilhante, eu fui no primeiro evento dela, me ajudou muito nessa parte de inteligência emocional. Então, você chegou, me fez a proposta, a gente conversou, parece que já te conhecia. Já aceitou, e me falou do seu produto, que, exato, né, é muito bom mesmo, para dar oportunidade para empreendedores, né, que estão aí começando, porque sair da CLT para o empreendedorismo é difícil, mas a gente não pode desistir jamais. E é possível, né, Vivi? Porque a Vivi, ela falou algo bem interessante. No primeiro evento da Kênia Gama, em 2023, como você voltou para casa, Vivi? Então, a gente voltou no Uber para pagar depois, porque eu não tinha dinheiro para voltar.
Entendeu? Eu não tinha dinheiro. Foi logo depois do falecimento do meu pai, pós um carnaval, meu pai tinha o sonho de ser cremado, e aí eu movi céus e terras pra isso. Então eu tava totalmente vendo casamento, eu me casei em maio de 2023, durar. Então botei o Uber pra pagar depois. E como você voltou pro evento de 2025 Esse da ano, Kenya em Gama? 2025, eu fui no evento da área Platinum, né? E fui com 2 amigas muito queridas que vieram pelo Instagram, clientes vieram pelo Instagram, que estão também em ascensão, que é a... Né, uma é a pastora Hermosa, que me deu essa palavra mesmo sobre o Diva Brilhante. E a Alessandra, que é a missionária também, fomos ali nós 3. Que legal. No evento na área Platinum, sentando na melhor área. Almoçamos os 2 dias, fomos de carro, voltamos de carro. E tudo maravilhosamente bem no controle de Deus. E para as pessoas que estão aí começando nesse É mundo possível. no mundo da estética, né? Exatamente. Trabalhando, hoje você pode dizer que nesse período aí de 2 anos, né? É possível, É possível. ter a sua independência. É possível. Ainda é difícil, tá? Porque... Eu costumo dizer que é até desafiador. Exatamente. Você ser empreendedora, eu me considero hoje uma empresária da área da beleza, é muito difícil. Mas porque venda é muito difícil. Só que você não pode ver o seu cliente como um cartão de crédito. E sim que ele tá apostando ali em você... Todas as fichas dele para autoestima. Eu pego muitas mulheres com depressão, com síndrome do pânico, com traição. E eu coloco isso para ser a virada de chave na vida dela. A venda é consequência. Sensacional. Consequência de um bom trabalho que você venha fazer pro teu cliente, né? Sensacional. E deixa o seu arroba para as pessoas. O arroba Viviane Bustamante Estética. Para as pessoas verem que espaço lindo, rosa, maravilhoso. É isso aí. O espaço mais pink da Zona Oeste. E já marcar, né? Essas pessoas Com que querem certeza. Eu se tenho o meu transformar. método de emagrecimento, o meu método de tratamento, que é o Diva Brilhante, método Viviane Bustamante Estética. É um tratamento completamente exclusivo, onde você vai uma vez na semana na clínica e você fica 3 horas num momento seu. Somente seu. Que toda mulher merecia Precisa, isso, né? Desse tempo. O meu público é 99,9% feminino, porém os maridos às vezes Também veem vão. muito resultado nas esposas. E Tanto acabam uma transformação de dentro pra fora e acabam querendo também. querendo também. Exatamente. Em breve você vai ter que abrir porque eu falo que a venda, ela também é um resultado de uma necessidade, né? Exatamente. Então, em breve, aí, quem sabe vai ter um espaço aí para os divos, né? O meu marido hoje, ele é o meu sócio, né? Na parte dos cursos, né? Ele trabalhava numa empresa e aonde ele veio... Finalmente, eu consegui ele botar na cabeça dele e comprar a ideia do Que legal. Estética, né? E ele fala assim... Nossa, Mas nada melhor que o resultado. Exatamente. Ele falou, nossa, você me levou para um mundo que eu jamais pensaria em estar. Que sensacional. Assim, o meu marido, eu conto muita história, né, do meu marido. Meu marido tem epilepsia refratária, faz uso do cannabis. Então, eu conto muito a história dele também. Eu boto muito a minha família, né? O meu marido, a minha mãe, o meu cachorrinho, o meu pet. Ainda não tenho bebê, mas em breve um plano pro ano que vem. Já tem um spoiler aí. Ou o meu mini divo, ou a mini divo, ou a Júlia, ou o Samuel. E é muito bom a gente trazer isso. As pessoas veem a realidade. É verdade, Vivi. Eu já deixo assim... Eu já deixo um tchau com um gostinho de quero mais, Sim, sem porque tem dúvidas. muita história para ser Com contada. certeza. Já agradeço aí e deixo um recado para nossa audiência, tanto para a mulherada que quer trabalhar aí internamente de dentro para fora, quanto para as pessoas que querem se tornar uma cliente sua para embelezar outras mulheres também. Sim. Já deixo esse espaço para você. Muito obrigada, Lu. Então, quando você vem para uma consulta estética comigo, porque muitas focam no preço, né? Mas eu falo assim, o que vale você? Nada. Quando a gente vira a chave e a gente sabe qual é o nosso propósito, a beleza exterior, eu costumo falar que o psicólogo e o tratamento estético, ele é a combinação perfeita. Anda junto, né? Exatamente, porque quando a gente vê fica com a autoestima bacana, tudo melhora. Então é o que eu costumo entregar para as minhas clientes. Vocês se sentem
únicas no Viviane Bustamante Estética. Eu entrego o que eu gostaria de quando chegasse numa clínica ser atendida. A minha experiência de 10 anos me fez, quando eu criasse a minha clínica, entregar o melhor para as minhas clientes. E hoje eu vejo muitas profissionais que têm um potencial, porém só veem o cliente como número. Cifra, né? Como número. E não, o cliente, ele é um ser humano, ele tá precisando de carinho, de atenção, tem necessidade. Então, quando você consegue unir o seu trabalho a uma parte emocional, a entregar e a fidelizar, eu falo que eu não tenho clientes, eu tenho amigas. Eu, no meu casamento, tinham mais pessoas... clientes do que propriamente família. Então, assim, é sobre isso. Eu entendo você perfeitamente quando você fala isso, porque eu já tive uma franquia de vendas de PNL, que é venda com reprogramação mental. Sim. A gente falava muito isso, né? Quando você consegue identificar a necessidade do cliente, você não vende mais... E o PNL tá muito em alta. Tá bem alta, né? Muito. Que é essa questão até da gente conseguir entender real necessidade. Vivi, mas assim, eu ficaria com você aqui o dia inteiro. Muito obrigada, Lu. Muito Foi obrigada pela maravilhoso. oportunidade. Já deixo o convite para nós falarmos mais um pouquinho sobre esse essa área da tema. estética que tá crescendo cada vez mais. Isso, sobre o tema só conquista o propósito, quem suporta o processo. Só se vive o propósito quem suporta o processo. Exato. Exatamente. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Com certeza. Trazer... O processo é doloroso, mas vale muito. Vale a pena. E, Exatamente. gente, e ela pode mostrar isso assim, na prática. Sigam o Instagram dela. Sigam também a revista Cenário Rio. Maravilhosa. Porque vão ter muitas novidades. Essa diva aqui está com uma matéria linda, contando a história dela. Inclusive, na capa da Kênia Gama. Essa mulher brilhante, né? Que foi uma mulher marcou também sua vida, né? E como que o universo, ele Sim. Quando a gente... É a lei da semeadura, né? Você é o que você planta. É verdade. Então, é sobre isso. Eu tento espalhar amor por onde eu for. Então, estou finalizando mais um episódio do Apareça e Cresça. E em breve com mais novidades para vocês. Continue nos seguindo, continue dando holofote a empresas, a pessoas e a marcas que realmente vão fazer sentido e transformar a vida de pessoas. Foi um prazer, Vivi. Muito obrigada, Lu. Sucesso para nós. Até a próxima. Até.